como eu já disse, vamos entrevistar nosso amigo Paulo Barella, da coordenação da CSP com Lutas. E antes de começar as perguntas para ele, eu preciso, obviamente, fazer uma breve introdução, né, no que motivou o conjunto de notícias que motivaram essa edição e esse convite ao Paulo Barella, né? A ONU soltou um relatório nos últimos dias prevendo que 235 milhões de pessoas em todo o mundo vão precisar de assistência humanitária em 2021, naquilo que a própria Organização das Nações Unidas considera na maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a primeira notícia triste que nós temos aí, que nos está instigando. A segunda é que aqui no Brasil, o IBGE mediu em outubro que 72,7 milhões de pessoas brasileiras estão fora da força de trabalho. E a população desocupada chega a 13,8 milhões de desocupados em outubro. Enquanto isso, na União Europeia e nos Estados Unidos, né, lida-se para aplacar a segunda onda da pandemia, lançando, inclusive, planos econômicos e antecipando a vacinação em massa. Aqui no Brasil, os casos voltaram a subir, sem um lockdown ou um plano de vacinação por parte das autoridades. É bem verdade que de ontem para hoje houve uma corrida por parte do Ministério da Saúde para apresentou uma coisa toda estronchada, né? Mas, segundo o ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, apenas se houver uma segunda onda de Covid-19 no país, se tiver, aí sim o governo voltaria a conceder um auxílio emergencial aos brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica, e ele insiste em seus planos de privatização e de reformas neoliberais. Por isso, diante dessa conjuntura total, vários movimentos sociais, inclusive a CSP com Lutas, vem apresentando propostas e planos emergenciais dos trabalhadores para os trabalhadores. Então, o tema de hoje, como eu já tinha dito antes, é economia e crise sanitária, a necessidade de um plano emergencial em defesa dos trabalhadores. Conosco, Paulo Barella, da Coordenação Nacional da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular. Muito bem, meu amigo Paulo, se apresenta, né? Você fez uma saudação, mas diga um pouco mais sobre você, antes até mesmo da nossa primeira pergunta, por favor. Meu nome é Paulo Barella, como você já citou, né, Almir, a gente já se conhece de algum tempo, eu sou servidor público, técnico em estatística da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estou aposentado há 3 anos e cumpro com uma tarefa de dirigir o setor do funcionalismo público federal, como membro, inclusive, do Fórum Nacional das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais e na Executiva Nacional da CSP com Lutas, onde fico aí assumindo uma série de tarefas, né, dentre elas, além dos elementos e as tarefas políticas, também uma tarefa administrativa e financeira, né? Sou responsável também pela parte de administração e finanças da nossa central. Mas estamos na luta desde 1983, né, no enfrentamento contra a ditadura militar, pela libertação do nosso país do jugo da ditadura militar. Atuei na CUT, fui dirigente no estado do Rio Grande do Sul, fui presidente da CUT também lá, fui fundador da CSP com Lutas, a antiga, digamos assim, Coordenação Nacional de Lutas, que depois veio a se transformar na CSP com Lutas, que é uma central mais ampla, com movimentos sindicais, movimentos populares, movimentos indígenas, quilombolas, movimentos de opressões, enfim. E seguimos na luta também, e sou um dos militantes do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, do qual fui dirigente há muitos anos, e atualmente sigo contribuindo com a nossa organização.
Muito bem, Paulo, por isso mesmo que a gente te convidou. Além da gente ser camarada aí na lutas sindicais, né, em várias oportunidades, admiro você bastante, minha liderança. Paulo, a gente convidou, tendo em vista que a CSP com Lutas, Central Sindical e Popular, lançou um plano emergencial, uma proposta de plano emergencial, na qual ela compila quais seriam as medidas que deveriam ser praticadas aqui no Brasil para resolver a crise sanitária e econômica, né? Aquela celeuma, né? A economia ou saúde? Saúde ou economia, que foi, ao meu ver, artificialmente engendrada, né, ao longo desses meses de pandemia. Evidente que primeira pergunta que a gente te faz é qual a análise de conjuntura que a CSP com Lutas tem da realidade brasileira e internacional. Então, Almir, telespectadores da Web Rádio Censura Livre, do programa Economia Fácil, nós da CSP com Lutas temos uma avaliação de que a situação de crise do sistema capitalista já vem aprofundada desde 2008, com o crash da Bolsa de Nova York. Evidentemente que o capitalismo ele vai se alimentando de crises cíclicas. Ocorre que essa crise que explodiu em 2008, ela é fruto de uma maquilação, de um maniqueísmo das relações financeiras na superestrutura do capital e explode justamente no centro da economia mundial, que são os Estados Unidos. De lá para cá, o sistema capitalista não conseguiu mais se recuperar. Então, é uma crise que nós denominamos de uma crise crônica, né? E que vai ter uma agudização da sua situação na pandemia, na medida em que explode a pandemia também no mundo. Aliás, a pandemia enquanto fruto de falta de políticas sanitárias, de saúde e tal, do próprio capitalismo, que é um sistema que não dá hoje mais alternativa de sobrevivência para a humanidade, senão que leva à sua derrocada. Então, nós dizemos, inclusive, que é preciso destruir o capitalismo para que a humanidade possa sobreviver, porque a tendência é justamente cada vez mais ataques à humanidade, sobretudo da classe trabalhadora. Bom, já havia em 2017, 2018, 2019, aí, uma crise muito profunda, fruto dessa crise de 2008, que não tinha se acabado. E havia uma agudização nesse momento da crise econômica mundial, com queda no produto interno bruto da ampla maioria dos países do mundo, sobretudo na Europa, mas também com crescimento muito pífio nos Estados Unidos e um crescimento abaixo do normal, digamos assim, na China, que é o motor da economia mundial, né? Entra a pandemia e a tendência é de aumenta ainda mais essa crise. E, portanto, qual é a política que é adotada nesse momento pelos governos? Como você tem uma crise de produção, você tem uma crise que leva à queda do produto interno bruto, a economia mundial para de produzir ou reduz drasticamente a sua produção, os capitalistas, para manter a lógica do capitalismo, precisam ter uma forma de garantir a sua lucratividade, os seus rendimentos. Então, começa a se desenvolver mundo afora uma série de políticas de ajustes fiscais que mexem tanto nos segmentos de organização trabalhista quanto de organização previdenciária. Então, as relações de trabalho e as relações previdenciárias, assim como de saúde, também educação, são profundamente atingidas com as medidas que são adotadas pelos governos. E, evidentemente, que quem sofre com essas políticas é exatamente aquele setor mais pobre da população, da classe trabalhadora, sobretudo dos grandes grotões interiorzão ou periferias das grandes cidades, que não tem
a assistência, não tem a guarida do Estado na medida em que ele se volta para o pagamento da dívida pública, intensificação da remuneração dos rentistas da dívida pública e, portanto, fazendo com que quem pague pela crise sejam os trabalhadores. Nós achamos que a saída aí é um programa da classe trabalhadora, onde quem vai pagar a conta são os capitalistas. Bom, trazendo para o Brasil, né, para concluir, trazendo para o Brasil, o Bolsonaro é a expressão desse ataque violento, né, que não só combina uma política que tem acordo com a burguesia nacional, de uma forma geral, embora eles rejeitem essa forma com que o Bolsonaro faz política, eles têm acordo com os planos, né? Começa a ter uma reação do conjunto da classe. E as eleições, inclusive agora de 2000, não acabou de passar nesse final de semana para o segundo turno e tal, são uma expressão distorcida desse rechaço à política de Bolsonaro. Muito bem. Quais as medidas do governo que você considera insuficientes, ou elas são suficientes, né? O governo Bolsonaro vem praticando uma série de medidas ao longo dos meses, a revelia, né, da vontade dele, outras por vontade ou não, mas ele alega que sim, como auxílio emergencial, medidas de empréstimo às empresas, né, algum recurso aos estados. Você considera essas medidas suficientes, né? Era preciso outras, né? Muito vem se falando que, em alguma medida, principalmente o auxílio emergencial, manteve uma parte da economia, você impediu um aumento, uma explosão ainda maior do desemprego e da queda da renda. A CSP Lutas concorda com essa análise? Então, Almir, nós achamos, em primeiro lugar, que para combater a pandemia, dado que agora está se aprofundando os estudos, né, e as pesquisas e tal, mas dado que no início dela não tinha sequer qualquer perspectiva de ter uma vacina que fosse algo que com profundidade pudesse reverter a situação de contaminação globalizada como está acontecendo, nós defendemos, essa CSP ainda continua defendendo, porque a situação aqui no Brasil não está resolvida, não está sob controle, uma quarentena global de 30 dias, ou seja, 30 dias que ninguém trabalha, a não ser os segmentos que são necessários e são essenciais, né? O setor de alimentos, de medicamentos, enfim, né? Os setores que são necessários e essenciais para desenvolver tarefas diante da pandemia. Então, que isso significa isolamento total. Você não ter aproximação entre as pessoas e que se resolva por aí. Segundo, para poder bancar isso, evidentemente, nós temos que ter recursos financeiros. E esses recursos financeiros vêm de onde? Os recursos financeiros têm que vir dos empresários, dos grandes capitalistas, dos bancos, das empreiteiras, das grandes empresas que se alojam na sua associação da Fiesp em São Paulo, ou Fiesp no Rio Grande do Sul, ou Firjano no Rio de Janeiro, né? Esses aí tem que pagar por essa crise. Então, o financiamento sairia daí. E sairia mais, sairia também do não pagamento da dívida pública. Porque, infelizmente, a política de Bolsonaro e da burguesia nesse período foi pagar religiosamente a dívida pública para os banqueiros, para os grandes rentistas, que são sanguessugas do sistema capitalista. Esses daí ganharam dinheiro com a pandemia, né? É preciso dizer, inclusive, dados divulgados pelos órgãos de imprensa, por institutos de pesquisas, né, e de análises da economia, coisa de há 3 meses atrás, que 38 grandes empresas faturaram 42 bilhões durante a crise. Ou seja, aumentaram a sua lucratividade em 42 bilhões. E, enquanto isso, a população foi servida com R$600 de ajuda assistencial, né? Como a contribuição emergencial, que não paga sequer uma cesta básica num mercado
de São Paulo, para você ter uma ideia. Quanto mais para pagar aluguel, para pagar transporte, para garantir saúde, para garantir educação das famílias brasileiras. Então, para nós, essas medidas que o governo apresentou, como auxílio emergencial, são totalmente insuficientes. Mas ela, inclusive, foi o que garantiu um certo desenvolvimento da economia, como você estava falando no primeiro bloco. Aqui, nós achamos que a saída é, sim, a quarentena geral, é garantir salário e rentabilidade para os trabalhadores e pequenos produtores. Nós achamos que o pequeno comerciante, o dono do mercadinho na esquina dos nossos bairros, ele tem que ter um financiamento para a atividade dele. Nós achamos que o produtor rural tem que ter recurso que faça com que ele possa produzir no campo e garantir alimento na cidade, sobretudo nesse momento de pandemia. Nós achamos que todos aqueles que trabalham com a economia micro, aqueles que desenvolvem, que na verdade são os que desenvolvem a economia, tem que ter um financiamento, uma rentabilidade nesse momento e que deve ser financiada pelos grandes, deve ser financiada pelos grandes empresários, pelos latifundiários, deve ser financiada pelos bancos. Por isso nós dissemos, inclusive nós temos assim, um certo questionamento a um determinado segmento da nossa classe, da esquerda, que nós nos aliamos aí e tal, mas que não basta dizer que precisa aplicar um imposto sobre as grandes fortunas. Nós precisamos, além da taxação pesada sobre as grandes fortunas, nós precisamos implementar um confisco na ordem de 40% a 50% sobre as grandes fortunas, sobre a rentabilidade dos ricos e poderosos, dos grandes empresários, que, como eu falei anteriormente, ganharam rios de dinheiro utilizando a pandemia e a miserabilidade das pessoas. Paulo, ainda a gente avançando nas perguntas, a grande mídia exige uma série de medidas, né? Então, ela vem falando, por um lado, é bem verdade, na continuidade do auxílio emergencial, mas ela fala de rigor fiscal, por exemplo. Você, de certa maneira, na resposta anterior, até falou esse dilema e como resolver parte do dilema de aonde arranjar recursos. Mas a mídia insiste, é preciso manter, mesmo numa pandemia, mesmo quando a mídia faz comparações com o estado de guerra, né, ela insiste num discurso do rigor fiscal, do equilíbrio fiscal, né, lembrando aos nossos ouvintes que seria supostamente o equilíbrio entre receitas e despesas, inclusive incluído nas despesas as despesas com dívida, pagamento junto aos bancos, né? Mas a mídia também fala privatizações, inclusive falando muito mal das empresas estatais, inclusive quando bate no governo, bate que Paulo Guedes prometeu privatizações e não fez nenhuma, o que também não é verdade, porque várias estatais ele está vendendo fatiado, né? Vendendo as subsidiárias, mas se fala agora de Eletrobras, se fala de venda dela, né? A venda dos Correios, fala-se de reformas liberais, como reforma administrativa. Essas medidas são eficientes para recuperar a economia brasileira, né? Qual é a sua opinião e da Central Sindical e Popular? Olha só, Almir, esse tema é um tema muito importante, as pessoas precisam se apropriar dele, né? Porque a imprensa, né, e o que eu chamo de os propagandistas, né, do sistema capitalista, aí, dos ricos, dos poderosos, né, sempre busca uma saída por dentro do sistema que signifique liberar os grandes empresários, os bancos, etc., do ônus de pagar pela crise. Então, todas as formas e ajustes que são apresentados levam em consideração, primeiro, vilipendiar o Estado, né, em combinação com retirada de direitos dos trabalhadores através de flexibilização das relações de trabalho, de tiradas de direitos relacionados à previdência, enfim, né, eles acabaram de fizeram a reforma trabalhista, fizeram a reforma da Previdência, né, e querem fazer agora a reforma administrativa, tirando o Estado, diminuindo os serviços que o Estado presta à população. Agora, vejam só, como é que isso pode ser solução para a população, se a população brasileira, a ampla maioria, 99% dela depende dos serviços públicos.
E se depende do serviço público, e se você faz uma reforma que, na verdade, é para transferir esses serviços para a iniciativa privada, você está fazendo o quê? Você está dizendo que a iniciativa privada, ao assumir esse serviço, pode cobrar das pessoas por um serviço de educação, por um serviço enfim, né, os serviços de uma forma geral, o serviço de estatística, por exemplo, né, a geologia, etc., tudo é para ser pago. Então, essa é a política que o governo adota. As privatizações, nós vimos aqui, o que é o sistema de telefonia? Tudo bem, todo mundo gosta de ter seu celular, mas a turma reclama pra caramba das tarifas. A turma reclama pra caramba da mensalidade. A turma reclama pra caramba do péssimo serviços que as empresas são prestadas, certo? Então, privatizaram para quê? Para ter essa situação? E vamos mais adiante. Querem privatizar várias empresas elétricas dos estados. Querem privatizar a Eletrobras, por exemplo. Agora, vejamos, o sistema todo de energia do Amapá é privatizado, foi entregue às mãos da iniciativa privada. O que nós vimos do caos que aconteceu no Amapá recentemente? E quem sofreu com isso foi a população pobre, nas periferias, os trabalhadores que ficaram sem energia, que viram seus mantimentos, aqueles que tinham, apodrecer na geladeira, não tinham luz, não tinham água, não tinham absolutamente nada. Enquanto nos bairros pobres, bairros ricos, os bairros nobres das cidades, tanto de Macapá como as outras cidades do Amapá, tinha energia, havia energia. Não só energia digamos assim, energia produzida por reatores próprios e tal, mas pelas próprias empresas privadas que definem a estrutura energética no Estado, que garantiam para esses ricos e poderosos, esses bairros aí, que tivesse energia, enquanto a população ficou à míngua. E é isso que querem fazer, porque além de nós pagarmos, nós vamos ter um péssimo serviço, né? Assim que querem fazer com a Petrobras. Aliás, tem uma propaganda da Petrobras que é fantástico, né? É um negócio de um engodo, de uma mentira impressionante, né? Que os caras fazem aí para vender a Petrobras. Então, as saídas que estão sendo apresentadas, tanto pelo governo e que são corroboradas, são assinadas, são divulgadas, dada propaganda pela mídia, são medidas que só atendem os interesses dos capitalistas. Nós achamos que R$600 é pouco e eles querem acabar. Nós achamos que tem que ser 2 salários mínimos, no mínimo, para o conjunto da população, para toda a população. E como eu falei anteriormente, quarentena, garantir salário, garantir emprego, garantir rendimento dos micros e pequenos produtores, os empresários minoritários e tal desse país são os que rendem emprego. Paulo, você já, nas 3 últimas perguntas, você já respondeu, inclusive, listando uma série de medidas, né, que deveriam ser, né, ao invés daquelas que o governo vem fazendo e ao contrário daquelas que a grande mídia defende. Você podia aprofundar um pouco mais e nos detalhar quais seriam as medidas? Você já, inclusive, estava falando agora de aumentar o auxílio emergencial de 1 para 2 salários mínimos, inclusive falou no momento anterior, inclusive, a fonte de recursos para isso, né? Você falou algumas outras, como apoiar as micro, pequenas empresas, a agricultura familiar, né? Que são os geradores de emprego, possivelmente através de empréstimos a juros subsidiados, a juros a zero. Podia entrar um pouco mais em algumas outras, especialmente as sanitárias, né? O quanto as medidas econômicas podem se conjugar com as medidas sanitárias, além, como você falou mesmo, um efetivo isolamento social, né? A decretação, né, de um efetivo, né, com a suspensão mesmo das atividades não essenciais durante 30, 60 dias. Diga mais algumas outras que a Central Sindical e Popular defende. Então, meus queridos internautas, meu amigo Almir, o programa emergencial da CESP com Lutas, ele é um plano que busca fazer um enfrentamento contra a crise da pandemia, mas também a crise econômica, porque uma coisa se relaciona com a outra.
né? Então, a quarentena de 30 dias, no mínimo, na medida em que você não tem ainda, digamos assim, uma arma efetiva para combater a disseminação do vírus e tal, e evitar que a nossa classe cada vez morra mais, porque é a classe trabalhadora que está morrendo as moscas nesse período. Então, nós precisamos manter, estabelecer um processo que tem a ver com a quarentena. Para isso, nós precisamos remunerar os trabalhadores, né, para que eles possam ficar em casa, para que eles possam cuidar da saúde das suas famílias, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, né, enfim, dos seus netos, que possam cuidar disso. Eles precisam ter uma renda que garanta isso. E que eles não sejam pressionados pelo senhorio que os quer expulsar da casa porque não está pagando o aluguel. Então tem que ter uma renda razoável. Uma renda razoável é, no mínimo, 2 salários mínimos. E nós precisamos garantir que o mercadinho da esquina abasteça. Nós precisamos garantir que o farmacêutico da esquina que nos entrega o medicamento também sobreviva. Então, para ele, tem que ter também um financiamento, tem que ter uma rentabilidade para que ele possa sobreviver. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter política para combater o desemprego, que significa que, mesmo em meio à pandemia, nós precisamos incentivar um plano de obras públicas. Nós precisamos construir hospitais, que o maior problema que nós estamos vivendo hoje, inclusive, é da falta de leitos nos hospitais, ou de condições mínimas para atendimento da população nos hospitais. E não só da pandemia, porque esse problema, esse caos na educação, nós estamos vendo isso há muitos anos. Ele é inerente ao sistema capitalista, né? Que não prioriza nem a saúde nem a educação como instrumentos básicos de atendimento à população. Então, é preciso que a gente tenha um plano de obras públicas que construam hospitais, que construam escolas, universidades, plano de construção de casas próprias para os trabalhadores. Isso geraria emprego, isso geraria renda e incentivaria o desenvolvimento no país, porque melhoraria a produção no campo, melhoraria a produção na cidade e daria condições para as pessoas terem pleno emprego. Evidentemente que o capital não está disposto a fazer isso, porque isso significa ter custo. Isso tem que ter dinheiro para financiar isso. Para nós, essas Pecolutas, entendemos que um plano desse é possível sim fazer. A partir do não pagamento da dívida pública, a dívida pública além de ser um roubo, uma insanidade, porque sequer se admite fazer uma auditoria da dívida pública, ela consome em torno de 45% de tudo que o país produz em termos de renda. É impossível, é como se você pegasse o seu salário e gastasse todo 50% dele, 45%, 50% dele, com pagamento de agiota, de empréstimos, de banqueiros. Não há ninguém que sobreviva numa situação como essa. Então, não pagar a dívida pública, suspender e fazer uma auditoria em cima dela, nos garante já de cara 45% de aumento no orçamento para financiamento. Fora isso, taxar as grandes fortunas, aplicar 40% no mínimo, 40% da rentabilidade dos ricos, dos poderosos. Pegar o senhor Scaf e a sua fortuna e expropriar 40% do seu rendimento total para aplicar em políticas públicas. É possível fazer isso. Agora, evidentemente, que para fazer isso tem que ser um governo que esteja interessado no conjunto da população e atender a população justamente, inclusive, dentro de um período como esse que nós estamos vivendo aqui. Então, a CSP Pecolutas acha que para que isso possa ser implementado tem que ter muita mobilização, tem que ter muita luta, tem que ter muita unidade e temos que contar, inclusive, com todos os segmentos da classe que representam os trabalhadores, tanto do campo da cidade como das periferias das grandes cidades ou nos grotões do interior do estado. Os trabalhadores, aqueles que produzem, devem tomar conta da riqueza, né? Além disso, romper com o Bolsonaro, lutar para tirar esse governo, porque esse governo é um entrave. Bolsonaro, Guedes, Mourão, tem que botar para fora essa gente e buscar uma alternativa socialista. Entende? Nós só vamos ter liberdade para o conjunto da classe trabalhadora quando a gente avançar para construir uma sociedade socialista onde quem domine e que divida a riqueza e que controle a riqueza sejam os próprios trabalhadores.
Desculpa, Paulo. A gente ainda tem tempo para uma última pergunta, mas tem que ser uma resposta bem rapidinha, né? Você já estava colocando a questão sobre o governo, né? Por que as medidas que vocês da CSP Conlutas apontam como necessárias não são aplicadas e como mudar isso? Você já começou a falar, que é a saída do governo, vocês defendem o fora Bolsonaro e Mourão, mas falou de mobilizações, mas o que mais é preciso fazer para aplicar essas medidas? Né? Tivemos aí um processo eleitoral municipal, se falou muito de frentes, falou de construção de 2022, esquecendo que a gente ainda nem chegou em 2021. Paulo, por favor. Então, Almir, a pergunta é muito importante, tá? A pergunta enseja uma resposta do que nós achamos que a classe tem que fazer nesse momento. Nós achamos que um plano emergencial como esse só pode ser desenvolvido a partir de uma frente única do conjunto das organizações da classe trabalhadora. O que significa organizar os sindicatos, as associações de moradores, as associações e os grupos organizados de luta contra a opressão de negros e negras, de mulheres, de LGBTs, os movimentos das nações originárias, sejam quilombolas, indígenas, para evitar a dilapidação do meio ambiente, como acontece hoje. Uma organização ampla do conjunto da classe que considere tanto as organizações partidárias quanto as organizações sindicais e associações dos mais diversos segmentos da nossa classe. Mas para lutar, para impor um programa que interesse a classe. Nós nos colocamos diametralmente contrário à política que, infelizmente, uma parte importante da esquerda desenvolve, que é a construção de uma frente ampla, né, com vistas à eleição, como se a eleição de 2022 pudesse resolver os problemas do nosso país, pudesse resolver os problemas da classe trabalhadora. E essa frente ampla que eles propõem é com um programa de conciliação de classes, de unidade entre trabalhadores e empresários, como se isso fosse possível. É um programa que envolve não só partidos da esquerda, mas que já passaram pelo poder no governo, como o caso do PT, que esteve 13 anos no poder e que mergulhou em corrupção, que fez política voltada para os interesses dos burgueses. Os ricos e poderosos faturaram como nunca nesse período, né? Ou mesmo a política que o PSOL adota hoje, que é uma política de dizer que dá para negociar, dá para dialogar com os empresários, podemos chegar a algum acordo, como o Boulos fez, para aliviar a pressão e tentar ganhar a prefeitura de São Paulo, né? Na relação com a discussão que ele fez com os empresários de São Paulo. Nós achamos que a saída é uma saída do conjunto da nossa classe. O programa emergencial da CSP Conlutas está à disposição do conjunto dos trabalhadores e das nossas organizações. Mas uma frente única tem que ser uma frente única para lutar e para aplicar uma planificação que interessa ao conjunto dos trabalhadores e que leve, inclusive, como perspectiva, a ruptura com esse sistema para construir uma outra sociedade, uma sociedade socialista e igualitária. Essa é a visão que nós temos. Infelizmente, a frente ampla que é proposta é uma frente voltada para as eleições de 2022 e até lá nós vamos preparando, segundo eles, o terreno para que alguém possa substituir no poder o Bolsonaro. E por enquanto que nós dissemos o seguinte, o Bolsonaro tem que cair agora. E essa frente única da classe pode cumprir com esse papel.